Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Sejam bem-vindos, queridos. Quem está feliz com o Senhor, diga amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos colocar de pé, eu quero orar com você, só um momentinho. Eu sei que eu pedi para que você se assentasse, mas eu quero orar. Coloca a mão no seu coração. E que em nome de Jesus, ó Pai, nessa noite, nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, Senhor, esteja alinhados, conectados à Tua Palavra, conectados, Senhor, meu Deus, meu Pai, diante do Teu altar e diante do Teu trono de graça, de bondade, de misericórdia. Queremos aqui, ó Pai, nessa noite, em nome de Jesus, clamar pelo Teu pão, clamar, Senhor, meu Deus, meu Pai, pelo Teu sangue, clamar, Senhor Jesus, pelas Tuas misericórdias. Abre, Senhor, os nossos olhos, abre, ó Deus, os nossos ouvidos. Queremos Te ouvir, queremos Te ver, ó Pai, nesta noite. E em nome de Jesus Cristo, Pai, que haja, Senhor, libertação, cura, salvação, Pai, nesta noite. Que cada um de nós possamos, Senhor, meu Deus, meu Pai, ser reajustados, recalibrados, Senhor, no Teu caminho. E por Tua graça, Senhor, nos permita, Senhor, sair deste lugar, carregando a boa semente da Tua Palavra, que venha frutificar nos nossos corações, ó Deus, nesta noite. E ainda ao decorrer deste final de semana, nós possamos experimentar, Deus, esta palavra, esta mensagem, Pai, que será lançada em terra fértil nesta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Tome teu assento, varão. Aleluias. Pega a sua Bíblia, querido, abra comigo no livro de Lucas, capítulo de número 9. Eu quero compartilhar com os irmãos algo que Deus tem queimado no meu coração. Eu não poderia dar a você aquilo que o Senhor não tem dado a mim. E por esta palavra eu tenho sido alcançado também. Porque um dia eu precisei fazer uma escolha, não, mas várias escolhas para com Deus. Capítulo 9 do livro de Lucas, eu quero iniciar o texto, versículo de número 57, que diz assim: E indo eles pelo caminho, alguém lhe disse: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E respondeu Jesus: As raposas têm os seus covis, as aves dos céus seu ninho, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. E respondeu Jesus: Deixa os mortos enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. E disse também a outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro me despedir dos que estão na minha casa. E Jesus disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém? Eu quero abrir um pouco o seu entendimento de como nós devemos seguir a Cristo. Você vai observar que na caminhada de Jesus para os 12, na verdade os 11, Jesus ele chega até ele e diz: segue-me, larga tudo que você tem e me segue. E era muito comum também na cultura da época que um mestre ou um rabino era uma questão de honra, quando que um rabino, um mestre, chamasse um jovem, um adolescente ou um homem para
seguir os ensinamentos daquele mestre. Não era comum, na época, um rabino chamar pessoas mais velhas. E não era comum que as pessoas se chegassem aos rabinos e dissessem: eu quero te seguir. Segundo a cultura, a tradição do judeu, era o mestre que escolhia quem iria segui-lo. E esse foi um dia, o tal qual Jesus, como mestre, indo pelo caminho, diz o texto, apareceu um que se ofereceu e disse: te seguirei para onde fores. O texto inicia dizendo isso: Senhor, te seguirei para onde tu fores. Essa primeira pessoa, esse primeiro personagem, ele estava completamente equivocado acerca do que é seguir ao Senhor. É possível, existe uma linha teológica que entende que talvez esta pessoa seja o discípulo chamado Judas, os Iscariotes. Porque você não vai encontrar em texto nenhum Jesus chamando Judas para segui-lo como discípulo. E você observa que a resposta é dada de uma forma talvez um pouco engraçada, porque Jesus aqui usou algumas expressões como se fosse uma piada da época. Dentro do contexto, você analisa que quando Jesus recebe uma notícia, por exemplo, que Jesus não vá para Jerusalém porque lá Herodes quer te matar. E Jesus responde bem assim: diga àquela raposa que hoje eu prego, amanhã eu curo e liberto, depois ele pode fazer o que ele quiser. Então você observa que, por que era chamado de raposa? Porque era algo que na cultura, porque os romanos invadindo ali, sendo o povo usurpado, roubado, flagelado, e também os herodianos, ou seja, os descendentes de Herodes, os judeus não gostavam deles. E eles eram conhecidos como raposas, porque a raposa tem o hábito de roubar aquilo que não é dela. Ela não caça, ela simplesmente corre atrás da caça dos outros. Então, o povo romano, que eram os herodianos, eles eram apelidados e chamados de raposa. E Jesus responde para essa primeira pessoa e diz: as raposas têm o seu covil, ou seja, têm a sua posição, têm o seu lugar. Ele estava se referindo ao lugar de destaque que muitas vezes as pessoas procuram e buscam, seja na sociedade, seja dentro de uma igreja ou até mesmo numa família. E ele responde: as raposas, os ladrões, cada um deles tem o seu lugar. E para o outro ele diz: as aves dos céus têm o seu ninho. Ou seja, também era atribuído aos cobradores de impostos, aos escribas, aos doutores da lei, aos fariseus, que a ave, o símbolo romano da invasão de Israel pelo Império Romano, era uma águia. Então ele está falando que as aves dos céus também têm o seu lugar. E ele responde segunda vez dizendo: mas o Filho do Homem não tem onde repouso a sua cabeça. Ou seja, ele está dizendo que o Filho do Homem não tem lugar em meio a tudo isso. Ele está dizendo que caminhar com Jesus não tem o objetivo de fazer com que uma pessoa seja famosa, ou não tem com que o objetivo que as pessoas sejam ricas. Na verdade, ele estava dizendo que era um caminho muito difícil. Então, entendemos que se esse homem que pediu para seguir a Cristo, falou: olha, por onde você for eu irei. Talvez esse homem não tenha sido chamado para fazer o que ele estava fazendo, o que ele queria fazer. Talvez a intenção dele fosse outra. Porque você observa, por exemplo, por que é atribuída essa pessoa de ser Judas? Porque Judas, ele era um homem conhecedor da lei, ele era um homem que era culturalmente estudado, ele era um homem que trabalhava no governo,
e também dentro da casa de Deus. Mas você observa que quando ele se apresenta para Jesus, em alguns momentos ele diz assim: olha, eu estou sendo disputado, tanto para servir no templo, como para servir o romano. Então, para você eu faço isso de graça. Em outras palavras, eu vou fazer isso por você. Não era ele que faria pelo rei. Então o entendimento de que essa primeira pessoa que vem para Jesus e fala, porque Jesus, quando ele vai pelo caminho, ele começa a chamar as pessoas, e um se apresenta e diz: eu quero te seguir, não foi chamado. Mas para o outro, ele disse: segue-me. Preste bem atenção, existem pessoas que se oferecem, mas em contrapartida tem outros que Deus chama. E olha aqui que diz no versículo 59, e a outro disse: segue-me. E ele respondeu: Senhor, deixa primeiro que eu vá enterrar o meu pai. Culturalmente, o enterro, o sepultamento de uma pessoa em Israel durava 1 ano. Por que 1 ano? Se você for observar, por exemplo, normalmente as pessoas não eram enterradas na terra, e sim enrolados em panos, depois do seu corpo estar todo limpo, depois de ter passado vários perfumes. Eles eram enrolados e normalmente ou eram numa caverna, ou era um buraco esculpido numa caverna, numa parede, numa montanha. E ali dentro daquele local existia um lugar como se fosse uma cama. O corpo era colocado ali, não era sepultado, era colocado ali. E durante 1 ano esperava-se que os órgãos, a carne se consumisse. E era uma cultura de que o filho mais velho, ou a pessoa mais velha daquela família, daquele morto, fosse 1 ano depois aquele sepulcro, abrisse, juntasse os ossos e depositasse dentro de uma urna. Colocar os ossos dentro de uma urna era o sepultamento. Então esse período durava 1 ano. E quando Jesus fala assim: ei, me segue, não se sabe ao certo no texto se essa pessoa, o pai dele havia morrido. Porém, se tivesse morrido, ele estava dizendo: não, eu tenho alguma coisa para fazer. E em outro momento, talvez Jesus fosse até insensível. Essa é uma pergunta que eu ouvi esses dias, que Jesus foi insensível ao sepultamento de uma pessoa. Talvez eu discorde um pouco, porque não era normal e comum as pessoas serem sepultadas no meio da rua, ou no meio do caminho. Esse é o primeiro ponto que a gente observa aqui. Mas mesmo que este homem estivesse aguardando o período, porque ninguém poderia interferir culturalmente, chamar alguém para servir ou para fazer algo antes que se completasse todo esse período de sepultamento. Versículo 60. E respondeu Jesus: deixa então os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Por que enterrar? Deixa os mortos enterrar os seus mortos. Eu tenho estudado um pouco de arqueologia bíblica, eu encontrei algo interessante nesse texto aqui. Por que enterrar os mortos, enterrar os mortos? Normalmente uma família, quando tinha dinheiro para custear um sepulcro, como o de Jesus, onde que você observa ali um sepulcro que ainda não havia sido usado por ninguém. Então uma pessoa que morria era colocada e depositada dentro desse lugar. Depois daquele 1 ano era colocado dentro de uma urna. Posteriormente a isso, aquele sepulcro serviria para outra pessoa da família. E se houvesse, depois de um outro tempo, outra pessoa que morria, era muito comum que os filhos, pai ou o casal, depois desse período, fossem depositados os ossos dentro da mesma urna. No entendimento deles era que os meus pais que estão mortos, um dia eu vou encontrar com ele quando os meus ossos também forem depositados no mesmo lugar, ou seja, os mortos sepultando mortos. Então era uma cultura, para você só poder entender que na verdade
Tudo que se implica aqui é aquele que não foi chamado para ser ou para fazer alguma coisa, se oferece por motivos errados. Mas aquele que foi chamado, deu uma desculpa. Jesus não violou, não foi insensível. E aí vem o terceiro, versículo 61. Disse também outro, Senhor, te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir-me das pessoas que estão na minha casa. E Jesus respondeu: ninguém que lança a mão do arado, olha para trás, é apto para o reino. Também, culturalmente, se as pessoas tivessem uma visita na sua casa, ou precisasse pedir uma permissão para os seus pais, qual é o primeiro mandamento com que as crianças precisavam exercer? Honrar pai e mãe. E mesmo que um jovem, um adolescente, fosse chamado para seguir um mestre, um rabino, era comum que um jovem fosse até os seus pais e despedir dele, dizer: pai, mas o despedir-se não está atrelado e dizer tchau, estou indo, mas sim o consentimento. Pai, mãe, fui chamado para andar nos ensinamentos de determinado mestre, de determinado rabino. Posso pedir o consentimento. Então, dentro dessas três questões, você observa um que se oferece, o outro que dá desculpa, e o outro que joga a responsabilidade para outros. E a pergunta que nós devemos nos fazer hoje: como devemos seguir ao Senhor? Por chamado? Por condições? Ou nós estamos desistindo por causa de dificuldades? Porque vou falar bem a verdade, quando eu me reconciliei com Jesus, não pensava em ser um pastor, porque eu via o meu pai padecendo de muitas coisas, e eu falava: não é justo. E eu nunca imaginei, nunca sonhei em querer ser um pastor, mas um dia o Senhor Jesus, o mestre, falou: me segue, larga tudo que você tem e me segue. Como aconteceu com outros discípulos. Então você observa que outros discípulos foram chamados, mas foram chamados fora do tempo. Por exemplo, Pedro não era um jovem. Como eu disse, era comum que as pessoas que fossem chamados para seguir os ensinamentos de um rabino, de um mestre, não era normal que fosse chamado na velhice. Mas Pedro, Tiago, alguns discípulos já eram velhos. E por que talvez eu entendo que Pedro largou tudo que ele tinha, uma companhia, uma empresa, para seguir a Jesus? Porque talvez na sua infância ele não tenha sido chamado, ou se foi chamado foi rejeitado, desprezado, porque existe uma série de requisitos para seguir ou para ser aprovado. Hoje em Israel, uma pessoa, para que ela entre na fase adulta, um jovem precisa no mínimo recitar 3 capítulos inteiros da Torá, do Antigo Testamento, do Pentateuco. E se ele não souber falar de cor e salteado, ele não é aprovado por aquele rabino. Ele entra na fase adulta envergonhado, desonrado. Você entende isso? Mas nós fomos chamados em diversas épocas, em diversificadas idades aqui, fomos chamados para seguir a Jesus. Quando Pedro ouviu falar que era um homem que curava, que libertava, que tinha palavras de vida eterna, que tinha uma mensagem de redenção, ele largou tudo que ele tinha, largou a sua empresa. Ele talvez não fosse rico, mas ele era um empresário. Ele largou tudo que tinha para seguir a Jesus e servir com a sua vida. Ele entendeu tudo errado ao decorrer do caminho. Ele entendeu tudo errado. Mas não é diferente desses homens.
A pergunta que eu faço para você nessa noite: como que você entende ser chamado para seguir a Cristo? E quando ele diz, no último versículo 62, ele diz: ninguém que lança, que toma a mão no arado, olha para trás, é digno do reino de Deus. Por quê? Um agricultor que trabalha com arado, numa geografia talvez parecida com aqui da serra, um terreno acidentado, barranco, que está andando com um boi, se ele não guiar e não direcionar o boi na direção correta, aquele boi pode tropeçar, cair, barranco abaixo, ribanceira abaixo. E num descuido que você deixa de olhar para o caminho, você deixa de olhar para a direção de onde que aquele boi está indo, é possível que você caia junto com ele. E tem essa atribuição profética, que aquele que começou a fazer algo para Deus, e largar e dizer: eu não quero, eu tenho que enterrar os meus pais, eu não quero, é muito difícil, deixa eu pedir então primeiro autorização para minha esposa, para o meu marido, deixa eu pedir autorização para o meu pai, deixa eu pedir autorização para a sociedade. Quem começa a andar nesse caminho e retorna atrás não é digno do reino, não está apto para morar nos céus. É isso que ele está dizendo no texto. E eu olho para esse entendimento que Jesus, abrindo os olhos de pessoas que estavam pelo caminho. Um dia Jesus, andando pelo caminho, que ele diz, ele é o caminho, ele encontrou você pelo caminho e disse: larga tudo e me segue. Dadas as circunstâncias da nossa realidade atual, sociedade, foi muito fácil você entregar sua vida para Jesus, porque você sofreu muito para chegar até aqui. Sofreu muito na vida para buscar e entender que Jesus é o único caminho. É o único que poderia trazer solução. Mas quando o Senhor te chama para andar uma caminhada diferente, porque andar com Jesus é andar no sobrenatural. Não é andar da velha forma, como nós nos conduzíamos, como Paulo diz, que outrora nos conduzíamos de acordo com o nosso entendimento, de acordo com a carnalidade do nosso pecado. Mas somos chamados para largar tudo, abandonar tudo, mesmo que seja necessário deixar o seu pai, a sua mãe, seus filhos, sua esposa, seu marido para trás. Agora sim, Jesus, ele começa a falar de algo muito radical, mas tão genuíno e verdadeiro. Por quê? Ele quem disse: ai daquele que não deixar pai e mãe por causa do meu nome, esse não é digno de entrar no meu reino. Nós podemos abandonar e entregar tantas coisas. Então essa é uma noite, uma mensagem de entrega, de renúncias. Talvez você precise renunciar cultura. Como muitas pessoas, quarta-feira nós, ao término do culto, fomos atender duas mulheres, mãe e filha. E uma disse assim: olha, eu estou aqui escondida. E a primeira coisa a fazer é, quando eu sair daqui, é contar para o padre porque eu estou aqui, porque vai chegar para ele uma notícia toda distorcida. Então é melhor que ele saiba pela minha boca que eu estou aqui, porque eu sei que as pessoas vão falar para ele. E eu falei assim: minha irmã, você tem medo de ser quem você é? Muitas pessoas ao qual eu já cheguei a falar para ela de Jesus, elas disseram para mim assim: não, eu aceito que Deus faça assim um milagre, que Jesus faça um milagre na minha vida, mas eu não abandono tal coisa, eu não abandono por causa da minha família, eu não vou abrir mão por causa da cultura, eu não vou abrir mão porque eu vou ser deserdado, eu não vou abandonar e largar para trás porque talvez eu perca o meu relacionamento, talvez a minha namorada vá embora, talvez o meu namorado vá embora. Você entende isso? Nós trocamos e vendemos Deus por tão pouco. E segundo-se desse entendimento, não está escrito, mas
se por um segundo esta hipótese, porque a Bíblia, quando você lê e estuda, você pode abrir sim no estudo uma hipótese, que se pelo menos um desses homens fosse Judas, eu entendo o porquê do comportamento dele, todo o decorrer do ministério de Jesus. Se esse soubesse, se esse aí fosse profeta, e soubesse que essa aí é uma pecadora. Por que não pega então esse perfume e vende? Daria pelo menos 300 denários. 300 denários, querido. Um denário era como se fosse uma diária de trabalho. Você imagina 300, era o salário de talvez quase de um ano inteiro. Pega e vende, vamos comprar comida para os pobres. Sim, ele era um homem habilitado para mexer com finanças, porque talvez ele fosse um contador. E era notório pelo qual todas as vezes que fala, era ele que encarregava o dinheiro, a bolsa do dinheiro do ministério de Jesus, mas ele também ao mesmo tempo roubava. Ele se vendeu por tão pouco, porque a intenção dele depois foi talvez parecida com a de Pedro. Pedro queria que Jesus fosse um homem que se levantasse como uma milícia para expulsar os romanos da sua terra. Judas tinha o mesmo pensamento, só que Judas queria adiantar isso ao máximo possível. Ele buscou várias vezes uma forma de entregar Jesus. Tem momentos na nossa vida que a gente não percebe, mas nós nos vendemos por tão pouco. É um pouquinho a mais, algumas horas a mais em determinados lugares. Vamos comer um pouquinho a mais, vamos beber um pouquinho a mais. E nós acabamos perdendo aquilo que é de mais precioso. Tanto aqui na terra como lá nos céus, podemos perder a nossa salvação, podemos perder famílias, podemos perder filhos. Você observa que há uns 20 anos atrás, não era normal os pais aceitarem ideologia de gênero para os seus filhos. Há 20 anos atrás, o pai e a mãe, isso foi mudando a mentalidade. Não é que mudou a mentalidade. Eu ainda continuo com a ideologia não de gênero, mas com a ideologia de Gênesis. Deus fez homem, macho e mulher, fêmea. Porém, a forma de lidar com estas coisas precisam ser mudadas. Lembra que Paulo diz? Não se conforme, mas mude o seu pensamento. Transforme a maneira de pensar, transforme a maneira de lidar com cada situação. Aí sim você vai experimentar o que é bom, o que é perfeito e o que é agradável. Sabe, chamado para andar com Jesus implica em renúncias. Talvez hoje você tenha essa dificuldade. Senhor, se eu entregar a minha empresa, como que eu vou me sustentar? Senhor, se eu tiver que confrontar o meu pai, que não gosta, não me deixa vir para a igreja. Haja vista que existem pessoas hoje que não conseguem estar aqui hoje, não porque não querem, mas porque os maridos batem. Tem uma pessoa, uma mulher aqui em Garibaldi que não consegue vir ao culto porque o marido ameaçou. A primeira vez que ela disse, eu vou ir para a igreja, ela apanhou. Eu disse para ela, minha irmã, cultue a Deus da forma com que você conseguir. Assista o culto. E muitas vezes ela assistiu a live. E Deus tem alcançado ela dessa maneira. Um dia ela vai se posicionar. Um dia ela vai se colocar da maneira com que ela deve estar para servir ao Senhor. Quando Paulo fala no livro de no livro de Filipenses capítulo 2, ele fala que ele abriu mão de tantas coisas. Ele abriu mão de família, de ser um homem casado, de ter filhos. Ele abriu mão do status, da fama até de perseguidor da igreja. Ele abriu mão da teologia que ele conhecia, porque ele foi criado, ele foi chamado por um mestre. Os pais dele eram ricos. E ainda talvez, não sei, diz a história que ele estudou com o maior estudioso da sua época, Gamaliel. Ele aprendeu com o melhor. Mas ele falou assim, eu abro mão de todas estas coisas, apenas para ser achado em Deus. O dia
em que nós comparecermos diante de Deus, uma pergunta nos será feita. E eu vou encerrar essa mensagem para que a gente possa orar. Jesus conta uma parábola de talentos, ou de uma moeda de valor. Para um homem foi dado uma moeda, um talento. Para outro foi dado 5. E para outro foi dado 10. E a Bíblia diz que aquele dono daquelas moedas, dono daqueles valores, saiu por um tempo. Um pegou e trabalhou, granjeou e multiplicou. O outro fez a mesma coisa. Porém, aquele que recebeu a Bíblia diz que ele teve medo, porque ele colhia, o Senhor colhia onde ele não havia plantado. Então o que ele fez? Ele enterrou, para que quando ele viesse ser cobrado, ele devolvesse aquilo que ele havia recebido. E a Bíblia diz que quando o Senhor voltou e pediu para aquele que recebeu ele disse o quê? Servo mau e negligente. Você sabia que eu colho aonde eu não planto. Entende isso, querido, nessa noite? Talvez Deus tenha te chamado para andar com Ele, servir ao Senhor, ou ao menos entregar a sua vida para Ele, porque conversão é isso. Quando você foi convidado, você quer aceitar Jesus, você quer entregar a sua vida para Ele. Isso implica nessas coisas bem simples que aprendemos aqui no Evangelho de Lucas. Jesus, andando pelo caminho, encontrou a minha vida, encontrou a sua vida e disse: larga tudo e me segue. Larga tudo. Talvez seja necessário você largar amizades, talvez seja necessário você abrir mão de um determinado tempo ou um dia para servir ao Senhor, contemplar a criação de Deus e aprender com o Senhor, estudar, orar, ou até mesmo vir ao culto e cultuar ao Senhor, cantar louvores. Talvez você tenha tantas dificuldades, porque hoje nós vivemos uma época em que o amor, a falta de amor, o esfriamento do amor para com Deus, a responsabilidade com o chamado que Deus nos chama para andar com Ele, tem sido colocado de lado e nós corremos mais atrás daquilo que o nosso ventre quer, ou seja, aquilo que nós estamos gerando dentro de nós e queremos com tanta força, veemência ou certeza. Não, eu quero isso, eu quero aquilo, quero negociar. Eu fiz isso. Quando eu me reconciliei com Jesus, eu foquei no objetivo, eu quis ser jogador de futsal. E quando eu consegui entrar, comecei a receber palavras de Deus, de profetas, dizendo: olha, Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para fazer outra coisa. E eu falava com meu pai assim: pai, tem tanto pastor crente que é futsal, é jogador de futebol profissional. Eu posso ser mais um. Lá dentro tem muita gente que precisa ser alcançado, mas eu não fui chamado para fazer isso. E eu insisti, por misericórdia, Deus arrancou isso dentro de mim. Arrancou literalmente, e sofri dor física, dor na minha alma. Porque eu, no final da temporada, quebrei meu joelho, rompi meus ligamentos e acabou o sonho do jogador de futsal profissional. Quando Deus pede, te chama e você não dá, Ele arranca. Você está entendendo isso? Isso é misericórdia. Porque se eu tivesse ido por este caminho, talvez hoje, não sei quanto tempo que é a carreira de um jogador de futsal hoje, mas talvez hoje eu estaria encerrando a minha carreira e pensando talvez em começar a conhecer o caminho do Senhor, ou talvez começando aquilo que eu já tenho vivido há mais de 20 anos com Deus, servindo ao Senhor Jesus. Entende o que é perder tempo? Você já perdeu muita coisa na sua vida, sim ou não? Sim. Mas não perca aquilo que é mais precioso que Deus fez através de Jesus, que é a salvação. A cruz, ela representa que eu e você precisamos negarmos a nós mesmos para ir ao encontro de Deus. Significa sim, se for necessário, perder a sua vida física, ou o seu status, a sua vida no meio da sociedade,
Aquele que quiser vir após mim vai ter que perder a sua vida aqui para receber a sua vida eterna. Mas aquele que quiser ganhar a sua vida aqui, conquistar, mesmo que sejam coisas que não é errado, mas quando tem um chamado de Deus, sim, Deus nos chama para entregarmos, renunciarmos coisas. Aquele que quiser ganhar a sua vida aqui, vai perder a sua vida lá. Olhe para o seu irmão com todo carinho e fala para ele assim: ainda existe uma cruz. Ainda existe renúncia. Para andar com Jesus ainda existe entregas. Existem coisas que nós precisamos abandonar. Existem coisas que nós precisamos fazer. Existem coisas que nós precisamos ajustar diante de Deus. Porque ninguém entra no céu de qualquer jeito. Ninguém se oferece: Deus, eu estou aqui. Eu sou bom, eu mereço ser salvo porque eu faço coisa boa. Eu tenho uma boa índole, eu tenho uma boa fé. Ninguém vai chegar diante de Deus e dizer para Ele assim: olha, Senhor, eu não tive tempo de fazer o que outras pessoas faziam, porque afinal de contas, eu tinha que honrar o meu pai e minha mãe, obedecendo. Afinal de contas, eu tinha que colocar o pão dentro da minha casa. Eu tinha que pagar as contas. Mas ai daquele, Jesus disse, que por amor dele, não deixar pai e mãe, filhos, empresa, namorado, vícios, amor a tantas outras coisas, dinheiro principalmente. Ai daquele que não deixar o seu carro para trás, porque nós não vamos levar nada disso. Jesus, ele está preocupado em que você entregue tudo, porque assim também ele o fez. Ele se entregou por mim e por você. Amém? Se coloque em pé. Eu quero orar com você. Talvez você diga assim: ah, pastor, eu já entreguei muito, já renunciei a muita coisa. Talvez para você que entendeu que é uma confirmação daquilo que você já faz, glória a Deus. Renova isso diante do Senhor nessa noite. Mas que você que entendeu que existem áreas na sua vida que precisam ser entregues e renunciadas para que você possa seguir a Cristo. Para que você possa viver a vida que Deus escolheu para você viver. Se a vida que Deus escolheu para você viver, e Paulo chama ela de boa, perfeita e agradável, com certeza Deus olha para mim e para você e diz assim: o que você está vivendo não é bom, não é perfeito e não é agradável. Porque eu quero que você viva, sim, de fato vai ser bom, perfeito e agradável. Eu não tenho nada a perder. Você não vai ter nada a perder. Quando você renuncia, quando você entrega. Sabe, ontem à noite tivemos uma oportunidade de Deus, de não só levar comida para moradores de rua, mas nós tivemos a oportunidade, pasmem vocês, na cidade de Bento Gonçalves, 90% pelo menos das pessoas que nós fomos ao encontro delas com o alimento, com o evangelho, a palavra de Deus, orando e abraçando e dando casacos, roupas de frio, porque estava frio ontem, estava 3 graus na madrugada lá. Eu encontrei um rapaz, a última pessoa que nós atendemos, ele estava apenas com uma camisa de manga comprida aqui, ó. E aí ele disse assim: você não tem um casaco, uma roupa e uma coberta, alguma coisa? Está muito frio. E aí nós fomos olhar lá no carro as coisas que a pastora Fabiana tinha arrecadado. Não tinha mais. Nós tínhamos dado tudo. Nós demos tudo que a gente recebeu ontem. E eu olhei para aquele homem, eu olhei para os irmãos, sabe? O homem era um rapazinho um pouquinho assim, que nem o pastor Luiz Caceto ali. Magrinho, pequenininho. E eu olhei para ele assim: rapaz, eu ganhei nessa semana um casaco, o melhor casaco de lã que eu ganhei na minha vida. Um casaco assim que coube, sabe? Quando cabe direitinho, ficou no meu número, no meu tamanho, no meu formato. Eu gostei daquele casaco, eu usei ele por 3 dias sem tirar ele. Até dormi com o casaco que estava frio, eu falei: vou dormir com ele porque ele é quentinho. Aí eu olhei para os irmãos que estavam em volta, tipo assim: puxa, não tem ninguém, cara. Eu vou pegar aquele meu casaco, eu tirei lá no friozão, lá o casaco.
E dei para ele, falei, coloca rápido e aproveita que o casaco está quentinho, está cheiroso. Eu falei para ele assim. Ele foi e colocou o casaco deu na metade da coxa dele. As mãos assim, ficou um tanto para fora. A gola ficou aqui embaixo. Mas ele olhou para mim e disse assim, ninguém fez o que você está fazendo. 90% das pessoas que nós cuidamos ontem e atendemos ontem com os irmãos de Bento Gonçalves, eram crentes que um dia estavam dentro da igreja. Eram pessoas, nós encontramos, pasme vocês, pastor, um homem que foi pastor, que era um pregador do evangelho, dormindo nas ruas, debaixo de marquises, tomado de vícios, de amarguras, pessoas que cantavam no altar. Nós encontramos uma Cassiane, de fato o nome dela é Cassiane, e ela sabia todos os louvores da Cassiane. Talvez você viram lá no grupo, eu tocando e cantando umas músicas lá, de um vídeo que os irmãos fizeram. Ela olhou para mim e falou assim, canta uma música da Cassiane. Eu comecei a cantar, Deus não rejeita a oração. E aquela mulher, ela parou, ela encheu os olhos lágrimas. Imagino eu que ela lembrou que um dia ela estava no altar de Deus, cantando. Sabe, pessoas precisam fazer renúncias e entregas, porque de fato, você imagine que se eu não andar com Deus, eu vou andar pela força do meu próprio braço. Ontem à noite eu vi pessoas que tentaram andar pela força do seu braço. Maldito seja aquele que faz do seu braço a sua força e o seu poder. Encontrar pessoas que em algum momento da sua vida, onde que Jesus chamou para andar de uma maneira diferente, elas disseram, não, eu prefiro andar do meu jeito. Eu prefiro fazer do meu jeito. Se eu tiver algum problema, eu te chamo para você me ajudar. Se ficar meio torto o caminho, eu te chamo para você endireitar um pouquinho, mas depois, como eu dizia na minha juventude, eu tenho domínio. Sabe, queridos, meu coração cortou quando eu vi aquele pastor ontem olhando para mim, que nós chegamos e começamos a orar e ministrar o louvor, aquele homem mendigo, o Espírito veio e ele foi tomado, ele começou a falar em línguas estranhas. E eu olhei e eu vi o poder de Deus chegando nele, eu via fogo de Deus. Eu falei assim, tem alguma coisa errada aí. E quando ele olha para a gente e diz assim, eu já fui uma pessoa como você. Já estive num altar pregando, eu era a pessoa que ia para o monte. Eu era uma pessoa que jejuava, que orava, que pregava, que tinha agendas. Eu nem perguntei por como que ele foi ficar ali, como ele foi parar ali. Eu só disse para ele assim, mas Jesus nos trouxe aqui para dizer que as promessas dele não morreu para a sua vida. Ele tem um caminho para ti. E aquele homem começou a chorar. E aí a gente pega o pastorzão aqui, que muitas vezes fica com o olho seco de coruja, bem ajustado, bem alinhado na homilética. Segura muito para não dar umas rajadas de língua, porque as pessoas talvez estranhem. Sabe? Fazer os mantos. Aleluia. Mas eu falo isso porque eu aprendi uma coisa. Não adianta eu edificar a mim mesmo se eu não conseguir edificar também a sua vida. Então eu preciso ter equilíbrio disso. Nesta noite você tem uma oportunidade de renovar a tua aliança com Deus. Nesta noite você tem a oportunidade de dizer para Deus, Deus, esta área da minha vida, e não só esta, mas todo o meu ser, como diz na tua palavra, eu quero te adorar com tudo que eu sou, com tudo que eu tenho, com todas as minhas forças, meu coração, com o meu entendimento. Eu quero ser livre nesta noite. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, cremos, Senhor, que o Senhor está nesta mensagem, nesta palavra. Porque eu entendo, Deus, que eu fui alcançado também por ela. E em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que neste momento cesse, Senhor, meu Deus, meu Pai, todas as vozes que não são a tua.
E que em nome de Jesus Cristo, ó Deus, tudo aquilo que tem impedido, Senhor, meu Deus, meu Pai, que os teus filhos avancem, Senhor, meu Deus, meu Pai, na caminhada e na jornada que o Senhor tem preparado e colocado diante deles, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que o Senhor venha romper em favor de cada um nesta noite, Pai. Abre, Senhor, meu Deus, meu Pai, os seus olhos, abre, ó Deus, os seus ouvidos, que o coração, meu Deus, meu Pai, deste homem, desta mulher, deste jovem, meu Deus, meu Pai, seja quebrantado e contrito na tua presença nesta noite, porque eu sei, Deus, que o Senhor não despreza. Os teus olhos estão sobre este lugar, os teus olhos, Senhor, estão sobre aquelas pessoas que estão ouvindo esta palavra nesta noite. Meu Deus, meu Pai, que o Senhor venha achar aqui nesta noite, meu Deus, meu Pai, verdadeiros adoradores. E assim, meu Deus, meu Pai, eu te peço, Deus, muda toda a nossa história, transforma a nossa vida, transforma, Senhor, meu Deus, meu Pai, os desertos em mananciais de águas, transforma, Senhor, meu Deus, meu Pai, o vale de sombra e de morte da vida de cada um, Deus, em um lugar, Senhor, meu Deus, meu Pai, de águas tranquilas, de pastos verdejantes, onde encontramos descanso e refrigério no Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a renunciar tudo aquilo que não é santo, tudo aquilo que é profano, tudo aquilo que impede o teu fluir nas nossas vidas, ó Deus. Nos ajuda, Senhor, nesta noite, a servir ao Senhor com alegria e nos apresentar diante do Senhor com os nossos cânticos, o cântico dos nossos lábios, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Tome teu lugar.